paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, pedindo perdão pelo horário que extrapolou um pouco, mas estamos dando prosseguimento ao estudo bíblico sobre o livro de Jó, e nós vamos ler aqui rapidamente os versículos 12 e seguintes, para que nós possamos ganhar um pouco mais de tempo, já que o tempo se extrapolou. Diz assim a palavra em Jó capítulo 2, versículo 12: E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Fizemos a leitura do capítulo 2, versículo 12 seguintes, por causa do impacto público do sofrimento de Jó. E esse impacto público é um dos fatores que aumentam o sofrimento, porque você sabe de uma forma ou de outra que o sofrimento ele te coloca nu, ele te coloca exposto. O sofrimento ele pode ser oculto até certo ponto, mas à medida que ele aumenta, à medida que ele se intensifica, o ser humano normal ele não vai ter condições de ficar com aquilo para si sozinho. E é muito importante entendermos esse aspecto público do pecado por alguns fatores biblicamente bem definidos. Primeiro, porque o sofrimento ele tem como por pai o pecado. O sofrimento que acometeu aos justos, injustos, como diz o proverbialista, até o justo sofre na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, a causa do sofrimento que a todos acomete é o pecado. E é exatamente pelo fato de que o pecado é a causa do sofrimento, que o sofrimento ele se tornou instrumento de Deus para tratamento. Precisamos compreender que a visão bíblica verdadeira, coerente com a defesa de fé protestante, é uma visão bíblica que não corrobora com o entendimento de que o sofrimento ele é remedor. Tem um segmento católico, por exemplo, a Opus Dei, que entende que o sofrimento ele tem caráter remedor, e há casos de pessoas que se torturam, se ferem, né, a ponto de, ou por crerem que o sofrimento tem esse caráter remedor. Não, o único sofrimento que tem caráter remedor é o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. O único padecimento que para Deus ele contabiliza para a remissão, para a salvação, é o sofrimento de Cristo. Agora, o sofrimento humano ele é instrumento de Deus, não para remir, não para salvar. Ele é instrumento de Deus para instruir os justos, e ele é instrumento de Deus para a proclamação da salvação de Deus para o ímpio. E se ele é para o justo um instrumento que instrui, que edifica, que promove edificação, ele é para o ímpio uma proclamação dos retos juízos de Deus. Por quê? Para o justo ele promove edificação. Você vai ver várias palavras, várias passagens bíblicas mostrando isso. Por exemplo, Atos capítulo 9, do 12 e seguintes, quando Ananias se recusa a orar, ou mostra uma certa timidez em querer orar por Saulo, que era perseguidor dos cristãos, e estava vindo ali do início de um tratamento da parte de Deus que o estava chamando para a salvação. Então o Senhor fala para Ananias: vai, pode ir, porque esse será vaso escolhido em minhas mãos para a proclamação da salvação, tanto para os gentios quanto para os judeus, e por toda a terra, e eu haverei de lhe mostrar o quanto ele deverá padecer por minha causa. Estão vendo a importância?
do sofrimento na vida do cristão? O sofrimento é usado para edificação, para nos qualificar, para nos amadurecer. E também, ainda citando o livro de Atos, capítulo 14, versículo 12 seguintes, quando Paulo e Barnabé saem ali de Derbe, entram em Listra, em Icônio e Licaônia, então eles falam da mesma coisa, que eles dão prosseguimento ao discipulado e colocam para aqueles irmãos ali a importância do sofrimento na obra de Deus. São várias passagens bíblicas que mostram essa importância do sofrimento. Ainda você tem a realidade do próprio Deus. O próprio Deus, ele envolve-se no sofrimento humano. Ele, sem ter pecado, ele sem ter nada a ver com nossas mazelas, ele sem ter nada a ver com a nossa escolha pelo pecado, ele se envolve. É o que diz o profeta Isaías, no capítulo 63, versículo 9 e seguintes, dizendo: em toda a angústia deles foi ele afligido, e o anjo da sua presença o salvou. Em todo o seu amor e em sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então, nesse caso, você está vendo Deus envolvendo-se no sofrimento que não lhe dizia respeito. Deus envolvendo-se na escolha, no dilema, no problema humano, na desgraça humana, sem que ele não tivesse nada a ver com isso. E o texto corrobora com toda a Bíblia, dizendo que foi um gesto da sua graça. Graça é valor imerecido. Um gesto do seu amor. Ele se envolveu nas nossas situações. E o profeta Isaías, que foi o profeta, obrigado pastor Bel, o profeta que mais falou da vinda messiânica, é até chamado profeta evangélico, ele faz várias citações. Capítulo 53 de Isaías coloca isso. Ele era homem que sabia o que é padecer. Olhando para ele, nós não vimos nem parecer, nem formosura, a ponto das pessoas estarem erradas, os artistas estarem errados, quando concebem o entendimento de um Jesus bastante assim, bastante príncipe, né, nas telas, no cinema, por aí se vai, um Jesus galego, de olhos azuis. Mas Jesus era um homem desgastado. A aparência dele é o que diz Isaías. Ele não tinha nem parecer nem formosura. Jesus não era alguém que, ao olhar para ele, as pessoas enchiam os olhos, de modo algum, não podia ser. Ele era um homem sofrido. E o jovem rico chamou ele de bom. Ele falou: por que me chamas bom? Se só tem um que é bom, que é Deus. Não é porque ele não fosse íntegro, não é porque ele não fosse sem mácula, porque Jesus não tinha pecado, dolo nenhum, o Cordeiro de Deus não tinha culpa, não tinha dolo, não tinha nenhum pecado. Mas o fato é que ele estava responsável pelos nossos pecados. Ele iria carregar sobre si todas as nossas dores. Então, nessa condição de desgaste por causa da carga humana, ele estava colocando ali que a maldade humana estava sobre ele. Eu não estava carregando a maldade humana, eu estou carregando todo o sofrimento humano. Então, quando nós vemos o sofrimento do justo, em primeiro lugar, nós temos que entender que Deus, ele não levou o justo a sofrer sem que ele, Deus, estivesse plenamente identificado com o sofrimento humano. Jesus passou naquela cruz, nas suas últimas horas, todo o sofrimento que o ser humano passou até agora, desde que foi criado, que as gerações passaram até agora, e todo o sofrimento que o ser humano iria passar na condenação eterna se Jesus não tivesse ido para a cruz por eles. Então, ele tomou sobre si, foi isso, toda a carga humana, para oportunizar o livramento do sofrimento definitivo no inferno. Então, ninguém na história humana entendeu e nem entende mais de sofrimento do que o próprio Deus, na pessoa do seu Filho. É preciso compreender isso de uma forma muito clara. Ele sabe o que é padecer. E quando nós analisamos ainda mais as Escrituras, o profeta Zacarias
num vaticínio sobre a vinda dele, coloca isso. Quando eles olharem para ele, dirão: que feridas são essas nas suas mãos? O que é isso aí no seu lado traspassado? Ele vai dizer, naquele tempo escatológico, naquele tempo vindouro, ele vai dizer: estas foram as feridas com que fui ferido na casa dos meus irmãos. A identificação dele com a dor, a identificação dele com o sofrimento. Tendo sido ressuscitado, ele falou para Tomé, que não queria: Tomé, coloca a tua mão aqui do meu lado, olha aqui a marca dos pregos. Ou seja, ele ressuscitou, estava num corpo glorificado, mas levou a marca do sofrimento para sempre, não deixou para trás a marca do sofrimento. Você vai receber um corpo glorificado. Você que se converteu, que crê em Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador, quando você for revestido de corruptibilidade, ou quando você ressuscitar, se você morrer antes da volta do Senhor, você vai receber um corpo sem nenhuma lembrança de nada desta terra, mas Jesus está marcado para sempre. Ele mostra esse corpo, tem as marcas com as quais fui ferido na casa dos meus irmãos. Então ele é totalmente identificado. Você pode contar para Jesus qualquer problema seu. Você pode se ajoelhar e falar para Jesus o que o psicólogo não vai resolver. Você pode se ajoelhar e falar para Jesus o que o amigo mais íntimo não vai resolver. Você pode se ajoelhar e falar para Jesus que sua esposa não vai resolver. Às vezes vai até piorar falar para as pessoas certas coisas, né? Às vezes você vai querer desabafar, vai piorar um pouco, né? Mas você pode chegar para Jesus e se derramar ali, que ele entende mais do que ninguém acerca do que é padecer. De sofrimento, ninguém é mestre como ele. Você pode confiar nele totalmente, os seus problemas, os seus dilemas, os seus segredos, os seus dramas, os mais críticos, os seus caminhos, os mais sofridos. Você pode se ajoelhar ali e passar a noite todinha chorando na presença dele, porque ele vai entender. E mais do que entender, porque se você vai a um psicólogo, o psicólogo, ele fica ali te ouvindo, em nada desprezando o trabalho desses profissionais, que são a bênção, quando eles respeitam os princípios da palavra de Deus. Tem psicólogo endemoniado também, mas quando você vai a um psicólogo, ele te ouve. O trabalho dele consiste, em grande parte, ouvir. Ali você está falando na presença dele. Aí ele vai fazer ali um trabalho, ele vai lá elaborar ali, trabalhar com possibilidades e te orientar. Ele vai trabalhar com possibilidades. A psicologia, que significa psique, estudo, logia, aliás, psique, alma, intelecto, logia, estudo. Então vai fazer uma análise, vai trabalhar com possibilidades daquilo que possa estar acontecendo com você, e vai te orientar a partir de possibilidades. Agora, quando você vai para a presença de Deus, diante daquele que sabe o que é padecer, ele vai te ouvir, e ele não vai elaborar um trabalho falando de possibilidades, não. Ele conhece você, seus problemas, e ele não vai pensar no que fazer, porque na eternidade, antes que o mundo fosse criado, ele já tinha uma resposta. É com esse que você vai lidar quando você gasta tempo orando, e você não vai ser frustrado. Mas voltando ainda para a realidade do justo, o sofrimento do justo. Então, o sofrimento é para o justo um instrumento de edificação da parte de Deus. O apóstolo Paulo, em várias passagens, coloca isso, e ele fala que é para ser paciente nas tribulações e perseverante nas orações. Então, o sofrimento está em todo o tempo, não é? Mas a gente precisa entender mais um pouco sobre o desdobramento do sofrimento na vida do justo. Aonde é que o sofrimento, de fato, ele abençoou a vida do justo e abençoou a vida de um homem como Jó? Porque no primeiro momento, o sofrimento ele só veio tirar. O sofrimento não veio somar, ele veio tirar. É importante você compreender isso na vida de Jó. Ele perdeu tudo. Deus estava fazendo ali uma revisão geral de vida num homem que ele chamou de íntegro e fiel. Aí você fica pensando, um homem como Jó, que é íntegro, ou fiel e íntegro, ele precisou passar por aquilo, que tinha áreas a serem tratadas na vida dele. E nós? Meu Deus, se um homem que Deus qualificou de fiel e íntegro
precisava passar por aquilo, e se passou é porque precisava. Deus não inventou. Deus não estava fazendo ali a vez de um louco brincando com o sofrimento dos outros. Deus não faz isso. Deus tem como propósito tratar. Romanos capítulo 8 diz que todas as coisas, ali em Romanos 8 tem uma lista de sofrimento. Tem as profundezas, tem as alturas, tem a fome, tem as doenças, tem as necessidades, tem a morte, tem a vida. Sofrimento ali até não tem mais jeito. Você vai para 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fala da lista imensa de sofrimento. 3, 5 quarentenas de açoites dos judeus, menos uma de sofrimento. Você sabe o que é isso, dessas 5 quarentenas, né? Na lei mosaica, só podia bater 40 vezes, disciplinando o infrator da lei. O Estado tinha o direito, a pena, bom, dependendo da pena, ele pode apanhar 40 chibatadas, não mais de 40, porque senão você vai arruinar com o seu irmão. Covardemente, o que é que os judeus faziam com Paulo? Eles davam só 39, para eles terem o direito de continuar batendo. Aí aumentou isso aí 5 vezes. Acabaram com ele. É possível que Paulo, depois daquilo, não foi mais homem. Aquelas chicotadas, muito provavelmente tinha ponta de osso ou de prego, qualquer coisa assim, acabava com ele, dilacerou ele. Uma situação daquela provocava incontinência urinária, fecal, arrebentou com ele. Sofrimento. Ele tem uma lista ali em 2 Coríntios, se você, 2 Coríntios 11, se você for ler ao chegar em casa, talvez você vai chorar a noite inteira, vendo o sofrimento de Paulo. E você pensa, um homem como Jó, fiel e íntegro, um homem como Paulo, o maior expositor das verdades bíblicas de todos os tempos, homem que passava no lugar, a sombra dele curava, de tão atuante que era Deus na vida de Paulo. Esses homens tiveram que passar por aquelas coisas. O que pode acontecer com a gente, irmãos? Então, Jó, ele foi trabalhado, e o livro de Jó ele vai terminar. Um homem que agora orava de verdade, orava mais do que nunca. Um homem que já era alguém íntegro e fiel, mas que tinha N áreas a serem trabalhadas. Irmãos, isso aqui é o fio condutor, segue o fio. Esse aqui é o caminho. As áreas não trabalhadas das nossas vidas, que apraz a Deus trabalhar usando o sofrimento. Usando o sofrimento. Davi fala disso, né? Quem pode expurgar-se dos seus próprios erros? Né? Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me dos que são ocultos. Né? Salmo 139 diz: como, aonde, como é que eu fugirei da tua mão? Essa mão que trata, essa mão que chama para um acerto, essa mão que chama para um conserto. Né? Para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua mão? Se eu mergulhar lá nas profundezas do mar, a tua mão me alcança lá. Se eu pegar as asas da alva, o Senhor vai estar lá também, no horizonte o mais infinito. Para onde é que eu vou fugir? Quando o Senhor determina que vai me tratar, eu vou fugir para onde? Né? E ele coloca isso de uma forma muito clara. O que ele coloca ali em Jeremias capítulo, respondendo às afrontas da rebeldia do povo, no capítulo 16 de Jeremias, quando as mulheres e os homens de Israel dizem: não, nós vamos adorar sim a rainha dos céus. E as mulheres: vocês acham que quando nós determinamos que íamos adorar a rainha dos céus, foi sem o consentimento dos nossos maridos? Não, eles consentiram, porque quando nós adorávamos a rainha dos céus, não conhecíamos espada, não conhecíamos lutas, nós não conhecíamos a fome, a gente podia se esbaldar na cerveja e na picanha. Opa, não, poderia, é outra coisa que está lá, mas está dizendo que poderia se esbaldar na comida, tinha tudo, né? Lá em Jeremias capítulo 16, a Bíblia é tremenda, né? Ela é atualíssima, né? E aí, repercutindo aquilo no capítulo 25 de Jeremias, ele coloca o seguinte: ó, eu começo a repreender, eu começo mandando sofrimento, eu começo mandando angústia,
Eu começo corrigindo com o sofrimento a partir da minha casa. A partir da minha casa. E o apóstolo Pedro pega isso e repercute 2000 anos depois, mais de 2500 anos depois, né? Repercute no capítulo 4 de 1 Pedro, dizendo isso mesmo, como está escrito: eu começo a repreensão pela minha casa. Né? O justo sofre. O justo não tem como escapar do sofrimento, porque, sobretudo, o bem maior dele, sendo o próprio Deus, ele precisa ser levado a um choque de realidade que mostre isso. Isso vem pelo sofrimento. Isso vem pelo sofrimento. Não é? Em segundo lugar, o justo, ele sofre para quê? Para testemunho. Testemunho. Seria muito bom, né? É só aceitar Jesus, aí não tem mais desemprego, não tem mais doença, vai viver aí 100 e poucos anos, está entendendo? Só aceitar Jesus, não tem problema na família, não tem problema com o cônjuge, não tem mais. Gente, seria um Deus do balcão, sabia disso? Seria uma negociata de um Deus pequenininho, carente, pedinte, dependente do afeto de suas criaturas. E o Senhor não precisa de você. O Senhor não precisa de mim, de nenhum de nós. Você pode aceitar Jesus ou não. Problema seu. Ele sem você sempre foi e sempre será Deus. Você sem ele, você vai torrar no inferno para sempre, acabou. Simples assim. Não é? Então o que acontece? O justo, ele é chamado para dar um testemunho, e não tem como ele dá esse testemunho sem sofrimento. Impossível ele dar esse testemunho sem sofrimento. Nós não podemos murmurar a partir do momento que nós entendemos a natureza do sofrimento do justo. Entendi. Não vou mais perguntar por que o Senhor mandou essa doença. Não vou mais perguntar por que o Senhor mandou essa perda financeira. Não vou. Já me desgastei bastante, mas agora nós temos que sair da condição tensa dos capítulos 3 até o 36 e entrar no capítulo 38 ao 42. Quando lá no 42 ele diz: olha, eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu não vou falar mais nada. O Senhor pode falar. Eu vou me assentar, o Senhor vai me ensinar. Eu me abomino no pó e na cinza. Eu não vou falar mais nada do sofrimento. Ele estava ali com o sofrimento todo. Deus não chegou e curou, não. Pois não. Deus chegou ali, então vem cá, pega uma garupa aqui comigo. Vem do meio do redemoinho, né? O pastor falou que a ideia mais ou menos é chegar na moto bem antiga, barulhenta, monta aqui dentro. Vamos dar uma volta aqui. Vamos dar uma volta aqui no horizonte que você não pode alcançar. Você me dá as instruções. Você me dá as ideias. Não, você não. Vamos embora. Então, nós temos que compreender o sofrimento, sair dessa condição tensa, desses primeiros capítulos, e chegar ao patamar do capítulo 38 até o final. De nos curvar, não, Senhor, eu entendi a natureza do sofrimento. Primeiro que eu não mereço. Ninguém merece nada da parte de Deus. Tudo que Deus nos concede não é por mérito, é graça. E se é por graça, eu estou reclamando do quê? Né? Lamentações capítulo 2. Do que se queixa o homem mortal? Queixa dos seus pecados. Assente-se no pó. Esteja em silêncio. Talvez assim a esperança. Jeremias falou isso aí meio ao cerco, né? Despedaçou seu povo todinho. Acabou com a sua nação e deixou ele também numa situação difícil. Né? Então o testemunho do crente não tem como não. O crente ser testemunho fora do sofrimento. Não tem como o crente ser trabalhado a ponto de se desapegar totalmente, ser essa pessoa desapegada das coisas que ficam e voltar-se para Deus, entendendo que Ele é definitivamente o meu único, não é o meu maior bem, Ele é o meu único bem. Não tem como. Não tem como o crente estar preparado para dar testemunho sem sofrimento. Nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos escaparam dessa estratégia de Deus, e você vai escapar. Aí você quer, né? Confia que você vai escapar. Vai orar não, para você ser preparado para o que virá. Então é fundamental para a sua comunhão com Deus ser compreendida como real bem, e para que você possa ser testemunho, né? Esse livro vai terminar com Jó orando pelos seus amigos que falaram, mas agora eles estão ali para receber a intercessão dele.
Ele tinha uma experiência que eles não tinham. Eles estavam falando de coisas que eles não sabiam. Então Deus os repreende e agora eles dependem da oração dele. Eu me lembro que um determinado pastor, o pastor José Irion, contando o testemunho dele, chega lá na Rússia e ele vê ali um grupo de pastores com luvas, e era noite, não fazia frio, outros estavam com luvas, e ele foi pregar lá e perguntou: por que vocês estão com luvas aí e com esses olhos com óculos escuros? Aí aquele pastor de mais idade falou para ele: nós vamos te dizer por quê. Porque no ano em que prevalecia a União Soviética, estando no poder Leonid Brezhnev, ele havia mandado destruir mais de 30 mil igrejas. 30 mil igrejas. E tinha mandado matar mais de 20 mil pastores. E os que ele não matou, ele fez isso aí, mandou os pastores tirarem os olhos, arrancou os olhos deles. Fez também isso, mandou tirar a luva das mãos, arrancou as unhas deles, todos. O sofrimento nunca foi dispensável na história dos justos. Agora, nós não podemos confundir o sofrimento do justo e o sofrimento do ímpio. Nós vemos dias em que existe uma banalização dos termos evangélicos. Tem ímpio, tem gente que nunca teve encontro real com Cristo Jesus, que está padecendo por causa das escolhas pecaminosas dele, e ele está dizendo que é provado. Tem ímpio dizendo: ah, que prova que Deus mandou. Você não é crente. Prova é coisa de crente. Isso aí não é prova, isso é consequência. Entenda bem, prova não é coisa de ímpio. Deus prova, castiga a quem ama. O ímpio não está sendo provado, ele está colhendo as consequências. Há uma diferença abissal entre a prova, que é própria do crente, e as consequências das impiedades da pessoa que não creu em Jesus, não recebeu Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, ou daquele que está desviado, que é a mesma coisa. É muito diferente isso aí. Então esse homem está sendo levado a esse aprofundamento na comunhão com ele. E a gente precisa entender, irmãos, que não poucas vezes, infelizmente, filho de crente não é crente. Muitas vezes o cônjuge do crente não é crente porque você é crente. Deus não tem parente, Deus tem filho. Ou você se converte, ou você não é crente. Ou seu filho se converte, ou ele não é filho de Deus. Ou seu cônjuge se converte, ou ele não tem direito à herança dela. E eu estou falando isso porque na exposição do livro de Jó, nós não podemos entender de outra maneira. Deus fala para o diabo: ó, bom, toca em tudo, mas não toca no corpo de Jó, você não está autorizado a matar. O diabo não está autorizado a matar o crente, ele está autorizado a tocar, a provar. Ele é, o diabo muitas vezes é instrumento na mão de Deus, é como um cachorro na mão de Deus, que Deus usa para os seus propósitos, pela história, né? Então, mas o diabo não pode matar o crente. Quando o crente parte, não é porque o diabo matou, não, Deus chamou. Não foi o diabo, foi Deus que chamou. Da maneira mais fácil que possa ter sido, foi Deus. Tocar no crente para matar, o diabo não tem autorização. Em alguém lavado e remido do sangue de Jesus. Ele é propriedade de Deus. O maligno não toca. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 18 e seguintes. Aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não os toca. Então você vê isso no capítulo 2 de João também. Você não está autorizado a matar. Mas por quê que Deus não fez a mesma colocação com relação aos filhos de Jó? Por quê? Por que Deus não falou para Jó? Pode provar, os filhos dele, mas não mata não. Deus deixou matar. A Bíblia mostra Jó numa concepção bastante assim insípida, né, do que era a fé, uma fé assim religiosa, né, uma fé um tanto quanto imatura, porque o que a gente pode depreender, o texto não diz isso, mas passa-se a impressão de que Jó pensava que a coisa não estava muito boa, porque ele disse: olha, pode ser que meus filhos tenham blasfemado contra Deus. Por que ele tinha essa impressão? Ele não tinha segurança nos filhos. Ele não tinha segurança nos filhos. O texto mostra os filhos em festas. Os filhos em festa.
Eles eram bastante, como diz o livro interiorano, festeiro, né? E não aparece ali no contexto hebraico, né? A palavra a festa para a festa religiosa, a festa que a Bíblia se refere a ela do Antigo Testamento era Hag, ali não está Hag, né? Ali está mais para o termo pagão Missibá, que é a festa mundana. O clima está mais para esse primeiro nome, porque Jó vai falando, não sei, né? Eles se reúnem lá. O texto diz que eles se reúnem, comem, bebem, se alegram, e Jó fala, não sei, pode ser que eles tenham blasfemado contra Deus, né? E ele faz uma abordagem infrutífera daquela situação, do profundo da aflição de um pai, né? Da angústia de um pai que deve ser respeitada, mas equivocado, não tinha jeito, né? Quando o inimigo vem, como ministramos no domingo, vem derrodear terra, né? Ele foi expulso, né? Satanás significa o acusador, porque naquele contexto do Antigo Testamento, a pessoa que se sentia prejudicada, segundo a conjuntura jurídica da época, ele era ao mesmo tempo a vítima e o acusador, né? Ele que se sentia vítima, ele também como que fosse o advogado de acusação em causa própria. Era assim que funcionava na época. Então o diabo, ele entende que ele tinha direito, ele entende, igual falamos no domingo, né? Quando se apodera de uma pessoa sem compromisso com Deus, o demônio fala na boca dela, ele é meu, né? Então ele já fala, eu vim de rodear a terra, ou seja, os animais, eles urinam, né, para delimitar território. Então esse de rodear está mais por aí. Eu estava delimitando o território, eu estava vindicando o território, porque o homem, ao pecar, passa para o diabo, em tese, a procuração da terra. Deus dá o poder para o homem e pega e negocia com o diabo. Então o diabo está reclamando isso, e é o que faz até hoje na vida da pessoa que não tem compromisso com Deus. Na vida do crente não é nada não, mas na vida do homem que não tem compromisso com Deus, ele está na mão do inimigo, e o inimigo fica vindicando ele. E vindica tanto a ponto de, em determinado momento, matar. Eu já orei com pessoas endemoniadas, que o demônio falou na boca dela que ia matar, e infelizmente eu conheço casos, eu não conheço de pessoas, conheci pessoalmente, que terminaram mortas de forma trágica, inclusive suicidadas, porque o diabo falou e fez, né? Eu estava ali fazendo uma vindicação, eu vim te rodear, eu estava vindicando. O pecado é procuração que você passa para o diabo, destrui sua vida, né? Mas ele não teve essa vez com Jó. A vindicação dele, quando ele chega, Deus fala para ele, para aí mesmo, fica aí, você não tem poder, né? Mas Deus não fez a mesma coisa com relação aos filhos de Jó. Deus não fez. Eu falei isso para os meus filhos direto, olha, não posso salvar vocês, não tenho poder, minhas orações não têm poder de salvar vocês, se vocês não têm compromisso com Deus. Não se iludam, achando que tem um pai pastorzão, poderosão, não sou nada disso. Eu sou um crente normal que temo e tremo na presença de Deus. Tenho medo de perder a presença de Deus, tenho medo que Deus me entregue a minha própria vontade, tenho medo que Deus me entregue ao inimigo da minha alma. Então não se fiem em mim, se convertam, busquem ao Senhor. Não posso livrar vocês, não posso, né? Essa é uma parte do contexto que nos estremece, por causa das pessoas que na nossa família não têm compromisso com Deus, estão brincando com Deus. Estão achando que pode flertar com o pecado, porque o papai crente, a mamãe crente, mas isso não existe. Isso não existe. É bem verdade que você vive num mundo onde as heresias estão pululando no meio evangélico, né? Aí todo mundo que morre sem Jesus, vem um vaso, né? O jovem, o filho do crente, a filha do crente, aprontou até a última hora. Aí ao invés de levantar um vaso ali que tivesse realmente vergonha na cara e falar, foi para o inferno, tá? Era melhor que fosse assim. Aí vem um abençoado, não, na última hora, faltando um segundo para o fim do segundo tempo, ele fez 10 gols. Faltando um segundo para o fim do segundo tempo, ele conseguiu fazer 10 gols. E dá-lhe de glória, aleluia, né? De gente acredita nisso. Desse jeito, irmãos, até o diabo vai chegar lá no céu. Com esse entendimento, até o diabo chegar lá. Se for de acordo com a cabeça da gente. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui.
Fizemos uma digressão, mas vou voltar aqui para terminar. O sofrimento, ele tem o propósito de tratar o crente, levando-o ao entendimento de que o seu real bem é a comunhão com Deus. Então, busque mais a Deus, busque acima de tudo, crente. Então, dê valor aos momentos de comunhão com Deus, como esses que temos aqui agora, e que muita gente não está nem aí. Isso aqui não tem valor nenhum, né? Para que nós possamos chegar aqui e ministrar essa palavra, é uma vida que é entregue, mas para muitas pessoas não vale nada, ou se bem fica bastante chiclete, fica andando para lá e para cá, porque isso não vale nada, simplesmente não vale nada, né? A pessoa que realmente ele se converte, ele vai crescendo nesse relacionamento com Deus, e Deus usa por vezes o sofrimento para que ele entenda que o seu real bem é a sua comunhão com Deus. O crente que não dá valor à comunhão com Deus, ele precisa viver uma realidade chamada conversão. Ele não se converteu. Se ele não dá valor à comunhão com Deus, ele simplesmente não é crente. Se esses momentos aqui para ele são desprezíveis, ele simplesmente não é crente. O crente que valoriza a comunhão com Deus é crente que Deus vem trabalhando. E o sofrimento é instrumento. No lugar, o sofrimento é instrumento de Deus, para que nós possamos ser levados ao testemunho verdadeiro. Quando sabe o que estamos falando? No domingo, a palavra martiria, usada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é a indicação mesmo de que o crente fiel, ele poderia chegar até a morte, nos textos que nós citamos na entrada do estudo. Não é? Significa isso, você poderá, Paulo, importa muito a ele sofrer pela minha causa, ele vai testemunhar em meio ao sofrimento, e assim foi em boa parte deles, né? O escritor aos Romanos, capítulo 5, ele fala do sofrimento como ferramenta também, quando ele diz que tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, no qual também temos, pela fé, entrada a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nos sofrimentos, ou seja, na tribulação. Olha só, irmãos, o crente sendo trabalhado para a glória eterna em meio à tribulação. E ele prossegue dizendo: a tribulação, ela produz o quê? Ela produz a paciência ou perseverança. A paciência ou perseverança, ela produz o quê? A experiência, que é caráter. A pessoa experimentada nesse contexto, ele desenvolveu o caráter cristão. O propósito de Deus é, pelo Espírito Santo, formar e forjar em nós o mesmo caráter de Cristo, né? Então, esta perseverança em meio ao sofrimento, ela produz o que? Caráter. Essa experiência aí é o caráter. E essa experiência, ela produz o que? A esperança. Ou seja, não é a esperança do mundo. A pessoa que ela chega num ponto, irmãos, em que ela diz o seguinte: olha, eu posso perder tudo aqui, não é fácil, mas o meu real ganho é Cristo. Ele tem a viva esperança, que não é a esperança do mundo. A esperança do mundo é a possibilidade com relação às coisas que vão se perder mesmo. Não tem jeito. Essa é a esperança do mundo. Eles têm esperança com relação a coisas que vão se perder. Mas a esperança cristã não é essa. A esperança cristã, o sentido grego das palavras é certeza, é convicção. Então, essa experiência, esse caráter, ele acaba produzindo o quê? Essa esperança imortal, né? E o apóstolo, ele diz que esta esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ele vai prosseguir nesse capítulo todinho, falando da importância do sofrimento. Lá ele prossegue dizendo do sofrimento de Cristo, né? Porque estando nós fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos simples. Olha aí, ó, não tem nada a ver. Nossas fraquezas, nossos delitos, Ele que não tem pecado, morreu a seu tempo pelos ímpios. Poderá alguém morrer por justo, mas o injusto não morre, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós, né? Então ele vincula claramente a salvação de Deus ao sofrimento de Cristo
e mostrando que o crente também tem que passar pelo sofrimento, não é? Paulo coloca, a gente sofre, entende? Ele sofreu e nós sofremos. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Não tem como você herdar a glória se você não quer primeiro herdar a cruz. Não tem jeito. Quando nós olhamos para esse projeto aqui, Igreja de Deus no Campo, Deus nos juntou nesse lugar, em poucos números. Nós temos que nos perguntar: qual que é, meu Deus, a minha parte? Qual que é a minha contribuição para com esse projeto em DV Canangolândia? O que é que eu tenho que sofrer por esse princípio? Não é uma visitinha no domingo, não. Tem gente que me procura, geralmente até crente de outra igreja, né? Pastor, eu vou fazer uma visitinha lá. Eu falo, não, irmão, vai para o seu ministério mesmo, para lá mesmo, ajuda seu pastor, dá sua contribuição lá, desfalca a igreja lá não. Se é crente, se é descrente, fala para mim, eu vou fazer uma visitinha sem compromisso lá, tá? Vai não, sem compromisso, não precisa não, fica para lá mesmo, não precisa não, eu tenho um projeto sério, eu estou acreditando, não é? Eu desloco distâncias, quilômetros para vir para cá, eu paro meus negócios, eu perco meus compromissos, eu acredito nisso aqui. Então, pergunte para Deus continuamente: Senhor, qual que é a minha parcela de sofrimento por esta causa? Quando você começa a orar nessa direção, você está dizendo o seguinte: Senhor, tem misericórdia, eu não quero ser alguém que me torne raquítico na minha comunhão contigo, porque se você não sofre pela causa de Cristo, você não é tratado. E se você não é tratado no sofrimento pela causa de Cristo, a sua comunhão com Ele se torna raquítica. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti nesse momento. Te louvamos, Pai, pela graça alcançada, para que a Tua palavra fosse comunicada nesta noite, para que a Tua salvação fosse proclamada. Obrigado, Senhor, pela misericórdia e graça alcançadas, para que nós fôssemos confrontados nesta noite, para que nós fôssemos por Ti cobrados nesta noite, para que nós pudéssemos sair daqui com uma palavra que nos levasse a uma reflexão profunda a respeito do que é tudo para as nossas vidas: nossa comunhão contigo, nossa vida contigo, nossa intimidade contigo e, consequentemente, o testemunho que temos que dar para esta geração. Pai, nos ajuda, Senhor, a nos entregar sem reservas aos Teus propósitos, aos Teus planos. Nos ajuda, Senhor, a nos aproximar com total ousadia, Senhor, e a nos entregar com a totalidade do nosso ser, para que o Senhor possa demolir resistências em nós, para que o Senhor possa jogar por terra muralhas em nós, para que o Senhor possa nos livrar de todo bloqueio em nossas vidas, Senhor, de tudo aquilo que ainda concorre com a Tua palavra em nossas vidas, com os Teus propósitos em nossas vidas, de formas que nós possamos nos apresentar depressa, como ofertas totalmente entregues, Pai, e consequentemente também aprazíveis, aceitáveis aos Teus olhos. Nos quebranta, nos humilha, nos muda, nos molda, nos trata, Senhor, nos dá graça para aceitar como filhos o sofrimento e tudo que o Senhor quer enviar para cumprir em nós o Teu propósito, de formas que ao final de tudo, quando estivermos na glória, nós possamos estar ali junto com os profetas e apóstolos que foram antes de nós, cantando o mesmo hino, compartilhando a mesma glória, depois de termos dividido a mesma cruz. É a nossa oração e súplica no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus seja com todos os santos, aqui em toda a terra e em todo o Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos.